Olá, estamos começando mais uma semana nesse trimestre incrível que estamos estudando a respeito de parábolas. Uma melhor que a outra, hein? E a gente só está praticamente começando o nosso trimestre. E nessa semana, prepare-se porque nós vamos conversar a respeito de persistentes na oração. Bom, abra sua Bíblia, por favor, se você já não fez isso, e leia Lucas capítulo 11, do versículo 1 ao 13. Beleza? Se você puder ler em várias linguagens aí, vários tipos de Bíblia, melhor ainda, que você vai entender melhor esse texto, tá bom? Eu quero ler para vocês nessa minha Bíblia aqui, que é a Bíblia A Mensagem, tá bem? E aí alguns falam assim, pastor, qual é essa Bíblia que você usa tal? E, mostra a capa. É que essa capa aqui, eu acabei mudando ela, eu coloquei essa daqui preta, entendeu? Mas nas lojas por aí, a Bíblia A Mensagem tem de várias capas, ok? Não importa a cor da capa, o que importa é a linguagem ser a mensagem, tá bem? Então olha só, nesse pedaço aí da Bíblia que a gente vai estar lendo, Lucas capítulo 11, um dia Jesus estava orando num determinado lugar. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Quem era Jesus? Jesus era o Filho de Deus. Na verdade, ele é ou era o próprio Deus. E quando ele esteve nessa terra, ele fez algumas coisas que ele precisava. Por exemplo, como homem, ele precisava comer. Sim, ele precisava comer. Como Deus na terra, ele precisava ser batizado? Não, ele não precisava ser batizado. Nem como homem, porque ele não cometeu nenhum tipo de pecado. Por que ele se batizou? Ele se batizou para deixar o exemplo para você. E que é tão importante que até ele mesmo foi batizado. E com respeito à oração, ele não precisava orar. Ele tinha poder nele mesmo. Ele é o próprio Deus, mas ele falou assim, não, eu quero ensinar para o pessoal aí de que eu vou estar nessa terra, não vou estar utilizando o meu poder e vou estar utilizando o poder daquele que eu buscar através da oração com meu Pai. Por isso que Jesus, ele orava. Agora, se ele que era o Deus precisava orar, imagina você e eu. Então a gente precisa primeiro colocar na nossa cabeça que a gente precisa ter uma vida de oração mais intensa. Tá? Então, entre várias lições que nós vamos ter essa semana, essa talvez seja uma das principais. A gente precisa ter uma vida de oração mais intensa, tá bom? Continuando aqui, ó. E aí diz, quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu, mestre, ensina-nos a orar. João ensina os discípulos dele. Jesus, de vez em quando, ele orava num lugar escondido, ninguém via. Só que eu acho que de vez em quando ele orava exatamente para os discípulos verem que ele estava orando. E aí, num desses momentos, os discípulos falaram assim, Jesus, nos ensina, por favor, a orar. Eu não me lembro dos discípulos virarem para Jesus e falar assim, Jesus, ensina-nos a pregar. Eu não me lembro. Agora, eles pediram para Jesus para aprenderem a orar. Por quê? Porque eles entendiam e também Jesus demonstrou para eles de que oração era algo importante, tá bem? E um pouquinho mais à frente diz assim, ó, ele disse, quando vocês orarem, digam, perceba que Jesus não fala assim, se vocês orarem, ele diz assim, olha, quando vocês orarem, ele está entendendo que você e eu e os discípulos, nós deveríamos ter naturalmente uma vida de oração. E a gente pode ter essa vida de oração mais intensa ou mais correta, mas que não é uma condição, eu não vou orar. Não é se você orar, é quando você orar, ok? Essa que é a ideia. Olha, o tempo passou, infelizmente, eu não posso continuar lendo os outros versículos, mas amanhã a gente se encontra para continuar essa leitura dessa história que é muito legal. Valeu, até amanhã. E ó, não esquece, viu? Faz oração.